Boa noite. Agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O último mês de janeiro foi marcado por um momento de intensa tensão geopolítica envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela após a operação que resultou na captura de Nicolás Maduro. A ação desencadeou um processo complexo de negociações, supervisão de receitas petrolíferas e disputas sobre o futuro político do país. Agora, o comércio internacional aguarda como ficará o cenário na Venezuela para planejar investimentos e novos negócios. Os desdobramentos na Venezuela têm potencial de influenciar toda a economia sul-americana, inclusive a do Brasil, ainda que sem efeitos relevantes. Informações oficiais mostram uma relação comercial limitada entre os dois países. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil manteve em 2025 um superávit comercial de cerca de 489 milhões de dólares com a Venezuela, com exportações concentradas em alimentos, produtos industrializados e bens de consumo. Quando você tem uma situação de tensão igual essa que ocorreu na Venezuela, né? O globo, o mundo, ele não entende se aquilo vai escalar para uma guerra ou se vai ser somente algo específico. Então, em primeiro momento, o que acontece? Metais preciosos sobem muito. Ouro, prata, o petróleo também, o barril de petróleo sobe bastante. Depois há um arrefecimento, os preços começam a retornar ao normal, de acordo com a manifestação dos demais países. Então foi o que aconteceu na tensão com a Venezuela. Subiu muito ouro, prata, né, que são os metais de reserva, também o dólar também sobe bastante, que é uma moeda de reserva, né, nacional, e após isso ele veio reduzindo. Para o Brasil, o que acontece é que a questão do frete, ele se tornou um pouco mais caro. Aumentaram os seguros do frete, aumentaram as despesas náuticas, né? Então isso aí, quando o Brasil vai exportar produtos para a América do Norte ou para o Canadá, ele sofre um pouco com isso, né? A questão do petróleo, a longo prazo, é algo que a tendência é que melhore. Por exemplo, se vai abrir o mercado venezuelano do petróleo para o mercado internacional, a tendência é que os preços baixem, mas não só dentro da Venezuela, mas também para o Brasil, Estados Unidos e demais países que usam o petróleo da Venezuela e que não utilizavam também, que podem começar a utilizar agora. E o advogado que vive em Orlando, nos Estados Unidos, explica como o empresário brasileiro deve se comportar antes de pensar em investir na Venezuela. A Venezuela é um país muito rico, né, atualmente. Então, é um país rico em minério, em petróleo, tem um potencial gigantesco para crescimento no setor imobiliário e construção. Então, eu acredito que agora é o momento para observar. É um momento de observação e verificar o que vai surgir de oportunidades aí no meio do caminho. Aparentemente, tudo indica que teremos boas oportunidades no agro, na questão dos combustíveis, né, petróleo e gás, e também na questão da construção civil. Eu vejo aqui nos Estados Unidos muitas empresas construtoras grandes americanas se movimentando no sentido de pensar em algum investimento na Venezuela. Só que assim, ainda é um pouco cedo para a gente ter a certeza qual setor vai se destacar nesse novo cenário que a Venezuela vai se encontrar. Ele também chama a atenção para a questão da segurança jurídica, um cenário que deve ficar mais claro nos próximos meses. A segurança jurídica, o risco tem que ser analisado, bem analisado, inclusive, porque o momento de transição de governo é um momento que os contratos podem ser reavaliados. Então, os contratos que já existiam na época do Maduro, eles podem ser reavaliados agora com o novo governo, e os contratos que estão surgindo agora nesse momento de transição também podem ser reavaliados no próximo governo. Então, é um momento de realmente de ter um pouco de cautela. Existem alguns tipos de contratos públicos que o governo não tem como voltar atrás, né? Quando o investimento é muito alto, nessa questão é como se fosse essa questão do petróleo, né? Mas quando você envolve multinacionais muito pesadas, como as americanas Shell e as demais multinacionais que estão de olho no mercado de combustível na Venezuela. Mas, assim, o investidor e o exportador
de médio e grande porte mesmo, que não sejam tão big como uma Shell, por exemplo, ele tem que ficar um pouco de olho nessa situação para não levar um prejuízo futuro. E a maior planta de celulose do mundo teve a pedra fundamental lançada em Mato Grosso do Sul. A primeira ferrovia short line do país, na cidade de Inocência, terá conexão direta com o Porto de Santos. O lançamento da ferrovia do projeto Sucuriú, na cidade de Inocência, marca um novo momento para a logística de Mato Grosso do Sul. O ramal vai ligar a fábrica da Arauco à malha ferroviária nacional, permitindo que a produção de celulose siga direto até o Porto de Santos. A obra será viabilizada por meio de leilão, dentro do novo marco regulatório das ferrovias. Eu queria colocar para a imprensa toda conhecer o projeto. O país vai colocar 3 bilhões de reais para revigorar essa linha. O governo do Brasil, a União, vai colocar 3 bilhões de reais. Os concorrentes ganham o direito de fazer a ferrovia quem exigir o menor aporte público. O leilão é assim, cada um coloca, o governo topa colocar 3, quem colocar 2.500, 2.200, quem exigir o menor aporte, vence. E isso vai garantir que a ferrovia seja reconstruída e ela vai ser uma rota da celulose, que passa em Ribas, passa em Três Lagoas, se conecta depois com a malha paulista, muito importante para o estado. Para além do investimento, a ferrovia também simboliza a retomada de um modal que fez parte da história de Mato Grosso do Sul. Então, assim, a Malha Oeste, ela é não só fundamental para o atual estágio de desenvolvimento do estado, mas ela traz ao sul mato-grossense, da minha idade para cima, Simone, um sentimento de retomada do desenvolvimento. Esse estado foi construído em cima de ferrovia. O avanço do projeto põe fim ao atraso histórico de infraestrutura no estado. A gente está diante, embora a gente esteja aqui homenageando e prestigiando um acesso de 50 quilômetros de ferrovia bancado pela iniciativa privada, mas é preciso fazer justiça com a história. Na década de 90, a imprensa batia muito e nós discutíamos que com o sucateamento da ferrovia, o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul perdia muito. Nós perdemos a capacidade de escoar a produção, porque tínhamos rodovias sem duplicação e tínhamos perdido ferrovias. De lá para cá tem 3 décadas. A expectativa em torno do projeto Sucuriú vai além dos trilhos. A implantação da nova ferrovia deve impactar diretamente na economia da região, com geração de novos empregos e o fortalecimento no escoamento da celulose aqui no estado. Porque é muito importante a logística. O Brasil tem tudo. Tem terra, tem espaço, tem chuva, tem sol, mas fica longe do porto, 1.050 quilômetros. No Chile você está colado do mar, tem 20 e pouquinho quilômetros. Fundamental para o Brasil desenvolver a infraestrutura, desenvolver a logística para que seja muito mais competitivo. A ferrovia representa mais do que um investimento logístico. Ela marca uma mudança na identidade econômica de Mato Grosso do Sul. E aí a gente vê esse sonho aqui realizado com a indústria que já saiu do chão. E aí eu quero dizer para vocês que esse sonho vê como vale a pena. Essa semente lá de trás, que quando a gente pensou Mato Grosso do Sul, ministro Renan, que era soja e boi, e nós olhamos para essa região e falamos, tem que pôr eucalipto. O projeto passa a integrar um sistema maior de transporte no estado, conectando estradas, hidrovias e novas rotas de exportação. A ferrovia, ela chega lá, hoje, num sítio de produção de minério gigantesco, vai a 14 milhões de toneladas, que está saindo pela hidrovia, novos portos lá em Corumbá. Mas a Malha Oeste funcionando, abre-se um novo canal de logística também para o minério que vem de Corumbá e outros produtos. E vai conectar com a rota rodoviária bioceânica, que vem de Porto Murtinho. Então a gente cria um modal, acima de tudo, uma integração de modais logísticos, que é o que eu falei, daqui a 10 anos esse estado é outro. E o Conexão Porto Indústria volta amanhã mais cedo em razão da transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tchau, pessoal.